Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo ensinando a fazer essa técnica de cut crease aberto. Então, é uma técnica que dá uma aumentada, uma alongada nos olhos, né? Uma abertura maior, traz mais dimensão. Pelo menos para as minhas clientes não é uma técnica tão pedida, mas eu sempre gosto de ensinar ela para, às vezes, a aluna que gosta mais de maquiagens artísticas ou que tem esse público de uma forma mais intensa e presente na vida dela. Então, vamos lá começar preparando a pálpebra com um pouquinho de corretivo. É muito importante fazer essa preparação e aplicar um pouquinho de corretivo para ajudar a sombra a ter mais fixação, mais aderência e também a pigmentar melhor. Todos os produtos usados eu vou deixar aqui na descrição porque não são muitos, então eu não coloquei no vídeo como eu tenho costume, sim, vou colocar aqui embaixo. Para começar, peguei esse primeiro tom de rosa, que é um tom de rosa seco, um pouco mais fechado, e comecei a fazer 3 bolinhas ali na direção da linha do côncavo dela. Pra quê? Pra fazer essa marcação inicial e começar a pigmentar a nossa região de recorte. Porque o que faz diferença no cut crease? É a forma que você pigmenta e recorta o formato do olho pra que esse alongado fique bem evidente. Então, eu comecei fazendo essas bolinhas pra dar uma base, depois fui pigmentando um pouco mais e depois eu vou esfumando toda essa linha aí do côncavo dela, pigmentando bem pra quando a gente recortar ter uma diferença aí, ter uma forma mais evidente de recorte. Então, primeiro eu vim com esse rosa, pigmentando, e depois eu venho esfumando essa sombra. Então, primeiro eu pigmento, depois eu esfumo e eu uso tudo o mesmo pincel mesmo, tanto para pigmentar quanto para esfumar. Depois que eu depositei, começo a esfumar essa sombra para criar um pouco mais de dimensão, deixar o olho dela um pouco mais leve nessa parte de cima e para criar uma base para minha sombra mais escura. Então, peguei outros tons de rosa, que são mais avermelhados, mais fechados, e com o mesmo pincel eu venho depositando e esfumando também por dentro dessa primeira sombra que a gente usou, em cima dessa linha do côncavo, que vai ser a linha onde a gente vai fazer o recorte do cut. É muito importante lembrar sempre disso, que a gente precisa pigmentar bem para ter evidência. Se você fizer uma sombra muito clarinha aí na região do côncavo, você não vai ter dimensão, você não vai conseguir um contraste grande entre o recorte e a sombra, porque a técnica ela exige justamente isso, esse contraste, esse impacto. Ela é realmente artística por isso, porque o recorte vem em cima desse tom mais escuro, deixando ele mais evidente. E eu tento sempre já, na hora de depositar a sombra e esfumar, levar pra fora como se fosse um rabinho ali no final do côncavo, pra deixar esse cut aberto. Então, eu levo a perninha dessa sombra pra fora, pra fazer como se fosse uma pontinha ali de delineado. Intensifiquei numa quantidade boa. Isso aí eu acho que é um ideal pra gente conseguir intensificar uma sombra e deixar um recorte um pouco mais evidente. Depois eu venho com um pincel pequenininho, esse pincel é um pincelzinho da Ruby Rose. Tiro bem o excesso de produto, achatando ele ali na minha mão. E com corretivo um pouco mais líquido eu faço uma marcação central na pálpebra. E depois eu peço para minha modelo olhar para cima. Por quê? Quando ela olhar para cima, olhar para um lado, olhar para o outro, vai marcar ali o alto do côncavo dela. E essa vai ser a referência que eu vou usar para fazer o recorte. Porque se eu fizer baseado nas vozes da minha cabeça, talvez essa linha de côncavo fique mais baixa. E aí, quando eu fizer o recorte, esse recorte de cut só vai aparecer quando a minha cliente ou modelo estiver de olhos fechados. Quando ela estiver de olho aberto, não vai aparecer. Então, eu preciso que esse recorte fique evidente, tanto com os olhos fechados, quanto com os olhos abertos. Então, eu faço essa marcação inicial para eu conseguir ver até onde ali a pálpebra móvel dela encosta nessa linha de côncavo. E depois, eu vou usando o pincel com bastante produto achatado ali e vou fazendo uma limpeza desse recorte. Então, vou tentando deixar essa linha o mais reta possível. Vou esticando, se necessário pegar mais produto, pegue mais produto. E aos poucos eu vou achatando e melhorando para tirar qualquer dobrinha. E não tem problema se o seu recorte não tiver ficado tão evidente, você pode voltar com um pincelzinho depois para intensificar mais a cor. Na parte final do olho, quando a gente vai chegando no canto externo, é legal sempre lembrar que, como ele é um cut aberto, ele precisa recortar ali toda a região da pálpebra móvel dela e levar até o canto externo. Então, eu vou recortar tudo isso e vou fazer essa abertura, como se fosse uma caldinha ali pro final, para também fazer esse rabinho.
Eu deixei sem esfumar muito bem o final, só que no final da maquiagem eu acabei corrigindo isso aí. Mas você já pode deixar toda a parte de corretivo já de forma uniforme para facilitar a sua vida, não te dar trabalho depois. Tá vendo aquele cantinho de corretivo ali? Depois eu tiro isso, mas é mais fácil já resolver agora para você acabar não esquecendo. Depois que a gente fez todo o recorte com corretivo, geralmente, como é um pouquinho mais líquido, fica um pouco mais acumulado. Então, você volta tirando o excesso e depois vem selando. Nessa parte, eu usei uma sombra bege também, da mesma paleta que eu usei esses tons de rosa. Você pode usar pó compacto, ou você pode também usar sombras cintilantes, sombras com brilho, ficam muito bonitas também. Mas esse olho eu quis fazer ele mais opaco, porque eu já achei ele bastante dramático, então eu não queria colocar brilho. Depois de selar tudo, eu volto com o pincel mais achatado com uma sombra escura, que é a mesma que eu usei para intensificar a cor, e vou evidenciando esse pedacinho aí de recorte. Isso ajuda muito a criar um maior contraste e também tampar caso você tenha subido demais ou às vezes não tenha pigmentado tanto. Depois você volta com o pincelzinho de esfumar e tira a marcação que ficou, que você colocou com um pincel pequeno. Não fiz delineado também, eu fiz apenas o delineado de acabamento, que é para me servir como base de cílios. E eu fiz esse delineado nos dois olhos. Depois disso, eu venho já com o cílio postiço, colando e dando um acabamento necessário para esse cílio, que é tanto passando máscara de cílios, quanto fazendo o delineado superior. Enquanto o meu cílio tá secando, eu já vou aplicar o batom. O batom que eu usei é o batom Camila, da linha Bruna Tavares. Eu comecei com o batom Mariana e depois eu vi que ele tava muito claro. E aí eu vim com o batom Camila por cima, que ele tem um tom um pouco uva, um pouco vinho. Ele é um batom bem bonito, ao mesmo tempo que eu acho que ele é meio rosado. Ele é uma cor muito única, muito, muito bonita. E você pode finalizar esse batom com gloss também, que dá um volume muito bonito, muito, muito bonito mesmo na boca. E ficou bem próximo ao tom de rosa que a gente usou ali na parte dos olhos. Depois eu volto fazendo a correção dessa boca com um pouquinho de corretivo. Isso aí eu tô usando a camuflagem Canelle e só tirando realmente os barradinhos que passaram ali da boca da Duda. Depois que a gente já colou o cílio, já secou, eu venho com um pincel descartável sujo de máscara de cílios e venho dando o acabamento que eu tinha falado aqui anteriormente, que é só pintar realmente os cílios dela para tirar esse branquinho que fica ali embaixo. Para a sobrancelha, como ela tem bastante pelo, eu só preenchi um pouquinho com um pouquinho de produto para tirar a base e pó que fica em cima e depois dei uma penteadinha com um gel incolor de sobrancelhas. E esse é o resultado final da maquiagem, espero muito que você tenha gostado. Aquele cantinho que eu falei, eu corrigi, dei uma alongadinha ali com a sombra e deu tudo certo. Essa foi a técnica de cut aberto, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o like para divulgar esse vídeo para outras pessoas que também amam maquiagem. Um beijo e até o próximo.